A transmissão tem que ser uma conversa, não faça a transmissão sozinho, tem que ter o comentarista junto, e você tem que se entender com a pessoa, porque senão no ar não fica legal também. Então é uma conversa, você tem que jogar pro cara, tem que levantar o cara, porque o trabalho de um afeta o trabalho do outro. Narrar, por ser um esporte que não é tão difundido, que é mais nichado. Quando é assim, o nicho vai ser exigente, porque o nicho sabe, então você tem que tentar atender esse nicho. Ao mesmo tempo, tem que tentar colocar para mais gente conhecer o esporte, se interessar e gostar. Como que você faz isso? Com as histórias, contando as histórias do esporte, que tem um monte de história legal, ou dos lugares. As pessoas me marcaram muito por isso, dentro da TV, fora da TV, seja conhecido, seja colega de trabalho, seja o público em geral que assiste as transmissões, as pessoas sabem, o Renan anda de bicicleta e tudo, e anda bastante, anda muitos quilômetros e tudo. Eu acho que ter mais gente pedalando, em todos os sentidos, é melhor. Então, se está aumentando o número de ciclistas, de mobilidade ou de esporte, é melhor, porque mais gente vai se acostumar, a ver ciclistas. Então, você sabe que não é um cara, não, tem muitos. Então, mais gente vai se acostumar, vai se deparar com essa situação e vai entender que precisa dar distância na hora de ultrapassar e tudo. E vai conhecer mais ciclistas. Então, pode não pedalar, mas sabe que o vizinho pedala, ou que o primo pedala, ou que o tio pedala, enfim. Então, acho que vai respeitar mais. E acho que tendo mais gente praticando, seja como esporte, seja como lazer, vai passar mais para as próximas gerações. Por isso acho que tende a crescer. Hoje a gente recebe uma voz que, para quem acompanha o ciclismo pela TV, já é sinônimo de emoção, técnica e conhecimento. Ele é jornalista, narrador da ESPN, não só de ciclismo, mas de outros esportes, como automobilismo, e tem sido um dos grandes responsáveis por aproximar o ciclismo, especialmente o de estrada, do público brasileiro. Com seu estilo claro e apaixonado, ele nos guia por etapas longas, subidas épicas e chegadas muitas vezes dramáticas, traduzindo para o público desde os termos técnicos até os momentos mais emocionantes. Ele é o Renan do Couto. Muito bem-vindo, Renan! Fiquei até emocionado com essa apresentação aí. Obrigado, Gisele. Prazer estar aqui com vocês. De emoção, hoje já estamos bem. Renan, me conta, como chegou ao jornalismo esportivo? Como que foi sua trajetória? Você falou, vou ser jornalista esportivo, e depois narrador de ciclismo, do esporte e ciclismo, né? Não, eu desde pequeno, eu botei na cabeça que eu queria ser jornalista esportivo e queria ser narrador. Desde pequeno, 7, 8 anos, e cresci com isso. Vez ou outra na vida aparece uma ideia de fazer uma coisa ou outra, tal, mas nunca desviei muito do jornalismo esportivo. Então eu entrei na faculdade, na Casper Libero, de jornalismo, e desde o começo eu comecei a trabalhar com esporte, né? Eu trabalhei com automobilismo primeiro, e depois, sim, quando eu estava saindo da faculdade, apareceu a oportunidade de fazer um teste na ESPN para fazer futebol americano, para narrar NFL. E foi assim que eu entrei lá, em 2015, já estamos indo há 10 anos aí nessa de fazer vários esportes, já fiz quase tudo que tem lá dentro da ESPN, acho que eu já fiz. O ciclismo se tornou uma dessas coisas, e se tornou algo que ficou muito marcado, né, nos últimos anos, felizmente, né, porque é algo bem legal de trabalhar e de acompanhar. E como surgiu essa oportunidade de narrar o ciclismo? Foi uma coisa assim, tipo, putz, quem vai narrar? Mais ou menos escolhido? Isso. Mais ou menos isso. Porque tem várias coisas lá dentro, do futebol, automobilismo, futebol americano, basquete, enfim, tem de tudo. E tinha o ciclismo, na época o Ari Aguiar era quem fazia mais as provas, o Everaldo Marques fazia de vez em quando também, e a produtora que tomava conta do ciclismo na época, que era a Gabriela Andrade, ela chegou para mim e falou, você gosta de ciclismo, acompanha ciclismo? Eu falei, assim, eu acho legal, eu já vi algumas vezes, não entendo muito, mas eu acho um negócio legal. E ela falou, então, fica de olho, porque vai que um dia precisa, aí você pode ser uma opção para fazer o ciclismo. E até então você não pedalava? Eu pedalava na rua. Tá. Assim, eu andei de bicicleta a vida inteira, mas nunca tinha sido apresentado ao ciclismo de estrada. E aí, nessa época, isso daí foi em 2016, essa conversa. E aí ela falou, não, fica de olho, tal, porque pode ser que precise. Então eu comecei, ela me apresentou o Ari eu já conhecia lá dentro, mas me apresentou o Celso, né, quando começaram as provas naquele ano. E aí, vez ou outra, eu ia lá e via as transmissões junto com eles, com o Alexandre Torres também, o famoso mão na grama. Via as transmissões com eles, assistia, fiquei mais de olho. E aí no outro ano calhou que foi necessário. E aí eu fiz primeiro, foi a Paris-Roubaix, depois eu fiz algumas etapas do Giro, algumas etapas do Tour, e fui ficando, né? Até que em 2019,
Por coisa de escala, por causa de como foi a escala, eu acabei fazendo o Tour de France quase inteiro, só não fiz uma etapa, mas fiz quase inteiro. E aí para 2020 o Ari, a gente conversou, o Ari partiu dele, até falou, você começou a pedalar, você tá gostando, você quer fazer o ciclismo, quer assumir de vez? Eu falei, não, pô, por mim eu acho legal. Já que você tá falando, tá partindo de você, eu acho legal, porque eu gostei de fazer, por mim tá ótimo. E aí, desde 2020, eu tenho feito quase todos os dias de ciclismo que a gente teve na TV, foi eu que fiz. E você começou a pedalar, então, em 2020? Eu comecei a pedalar... Com ciclismo de estrada. A primeira vez que eu pedalei no Mais Speed foi 17. Porque é nisso que foi logo que eu conheci o Celso, e o Celso tem o jeitão dele que ele abraça todo mundo, ele ajuda todo mundo, tudo. Ele viu que eu gostava de andar de bicicleta. Já te arrumou uma bike. Já botou uma bicicleta na minha mão, vai andar. Me deu uma inscrição do Bike Series em Interlagos, vai andar. Aí eu fui lá, andei, achei legal e tal, só que demorou um pouco pra eu engrenar, pra valer. Pra eu entender o que era acordar de manhã e ir na USP pedalar, ou pra estrada, ou enfim. Mas eu comecei pra valer, assim, que eu peguei firme de lá pra cá, foi 19. Eu diria que 19 foi o primeiro ano que eu treinei, que eu andei de verdade, ciclismo de estrada, e de lá pra cá eu também fui andando cada vez mais. E é interessante, Renan, porque assim, por exemplo, você narra outros esportes, né, que provavelmente você não praticou, né? E para você deve ser muito diferente narrar o ciclismo nesse sentido, porque hoje você é um ciclista, né? Você compete, você conhece o meio, você se interessa muito mais, talvez, porque você vive isso do que um esporte que talvez você não viva. E como que é essa conexão, né? Quando você está narrando com o seu próprio esporte, que hoje é o ciclismo? Dá uma visão diferente, né, das coisas. Ajudou a aprofundar, porque... muita coisa que eu passo... Eu costumo falar que quando você nasce tem que treinar o olho também. E aí vale pra qualquer esporte. Mas treinar o olho é o quê? É saber pra onde você tem que olhar na hora. Vai começar uma jogada de futebol americano. Qual é a descida que tá? Quanto tempo tem? Né, onde tá no campo? E olhar pro computador e ver a estatística, saber onde tá, onde achar informação. Ou na sua anotação, né, ou que você tá no papel que você anotou à mão, ou que você imprimiu, enfim. Você tem que treinar o olho também. Então, no começo... faltava repertório, assim, quando eu comecei a fazer o ciclismo, eu não tinha o mesmo reflexo, a mesma reação rápida de perceber, furou o pneu do cara, ou de olhar o nome de cada componente da bicicleta. Isso daí foi algo que pedalar ajudou a acrescentar muito. E ajudou também com conhecimento, tanto de experiências, embora eu sempre tome cuidado para não achar que a experiência que eu tenho na bicicleta se compara ao que os caras fazem lá, porque é outro nível que os caras estão, mas por causa de eu pedalar, eu buscar algumas informações sobre treinamento, sobre nutrição, sobre seja lá o que for, sobre técnica de pilotagem ou de parte técnica da bicicleta que servem para transmissão também. Então isso é o que é mais diferente de outros esportes. Praticar outros esportes no nível que eu pratico ciclismo, eu nunca pratiquei. Eu já joguei futebol também muito tempo, toda a fase escolar e de faculdade, até um pouco depois, mas nunca em clube, nunca de forma oficial, mas só competitivo do jeito que é o futebol que a gente joga. Então, você sabe o que é um pouco jogar futebol, andei de kart amador, sabe? Você sabe o que é dirigir um kart, mas você não sabe o que é dirigir um Fórmula 1, que foi algo que eu cheguei a trabalhar antes de entrar na SPN. Você vai narrar um jogo de futebol, se eu não tivesse essa experiência como ciclista, eu vou narrar um jogo de futebol, você identifica lá os jogadores, você aprende a identificar os jogadores, histórias e tudo, a narração, com certeza, no ciclismo estaria nessa linha também, você tem que aprender a identificar os ciclistas, vai conhecendo pouco a pouco detalhe que vai te ajudar nisso daí, de conhecer histórias das provas, dos lugares, que é algo que eu faço, que eu tentei não perder, que eu tento manter isso, porque acho que faz parte, mas com certeza a experiência na bicicleta ajuda nesse outro lado. Contribuiu, né? Com certeza. E sabe o que é curioso? Porque no ciclismo, essas transmissões, e eu posso falar um pouco porque eu já estive lá na cabine com você, e é muito legal falar sobre isso, porque as pessoas às vezes acham que é muito simples, né? E não é nada simples. O Renan, quando ele tá narrando, ele tá com um documento gigante, por exemplo, o Tour de France. Você recebe um script, vamos dizer assim, dos lugares, dos castelos e das paisagens que vão aparecer, não é isso? É um livro, essa história desse documento... Fiquei chocada com isso. Então, a história desse documento, assim, nos anos, sei lá, 80, o Phil Liggett fazendo transmissão em inglês,
ele e o Paul, não era o Sharon, era o Sharon já, acho que trabalhava com ele, enfim. Eles contaram a história de um castelo. E na época era carta. Eu já vi o Liggett contar isso numa entrevista. E aí eles contaram a história do castelo e chegou uma carta. Depois, pô, isso daí foi legal. Os caras, bom, gostaram que a gente falou isso? Foi um negócio completamente do nada ali que eles soltaram. Porque o comentarista já tinha visitado aquele castelo. Tinha visitado. E aí, pô, as pessoas gostam disso. E eles começaram a procurar uma coisa mais disso, daquilo e tal. E aí, com o tempo, a organização do Tour percebeu, opa, peraí, isso daí é legal, as pessoas gostam. E o Tour de France, ele é muito apoiado pelo governo da França, então é uma forma de vender a França, de mostrar a França para os turistas, para o resto do mundo. E aí a própria organização começou a contratar uma pessoa que viajava toda a rota do Tour para descobrir o que tinha no caminho. E aí criou esse documento. E aí a organização criou isso, é um livro em francês que eles traduzem para inglês também, e eles mandam para quem transmite, para você ter na mão e usar de informação. Só que assim, é um livro de 400 páginas. Né, que vem em inglês, falando da rocha, não sei o que e tal. Agora até dá pra jogar no... Não fiz isso ainda, mas deve dar pra jogar na inteligência artificial e mandar traduzir. Mas normalmente eu leio em inglês, ou a Volta à Espanha vem em espanhol, vai lendo em espanhol. Mas você tem que bater o olho e ver, isso daqui é interessante, isso daqui não é, porque às vezes você vê uma coisa, aquela informação ali, isso daqui não precisa, mas isso daqui é legal, aí você descobre alguma coisa a mais, vai pesquisar uma coisa a mais, enfim. E é um grande barato, porque o Tour de France ele não é assistido só por quem pedala, ele é assistido por muita gente que não pedala, que às vezes nem liga tanto pra corrida, mas que gosta de ficar vendo as paisagens e os lugares por onde passa, e as cidades, os castelos e as montanhas, e você contar essas histórias ajuda a manter esse público também. Não, mas eu fico impressionada com a desenvoltura, porque é um livro, e eu vi esse livro, eu fiquei chocada, que eu fui lá só para fazer alguns comentários. Não, e eu falei 400 páginas, eu imprimo 2 páginas por fora para sair mais barato. Pra economizar papel, ser mais barato. E aí eu olhava e falava assim, meu Deus, ele tem que narrar, ele tem que ver o que tá acontecendo na prova, e tem que falar tudo o que tá acontecendo ali dos visuais e dos castelos, e bater com a imagem que você tá vendo ali no momento. Gente, é uma arte isso. A imagem, o pessoal às vezes pergunta, vocês têm outras imagens? Não, a imagem é a mesma imagem que vocês assistem em casa. É a única imagem que a gente tem é aquela. Mas tá na tela, você não vira. É porque às vezes você tá olhando pro computador, vendo uma outra informação que apareceu no computador, ou você tá pesquisando uma outra informação, ou você tá vendo alguma coisa que você anotou, ou você tá procurando nesse livro aí, não, peraí, esse castelo tá aqui. Aí você vai pegar pra ler. E ninguém percebe, né? Que é tudo em tempo real ali. Lógico que a gente tenta não perder o que tá na tela, ainda mais se for algo importante, você não quer perder, né? Você quer estar atento o tempo todo, mas a gente desvia o olho por causa disso. E vai olhar uma interação que alguém mandou, a hashtag, ou alguém mandou uma bobagem lá que te deixou irritado, nossa, falou, pô, o cara tá me xingando aqui, você fala, pô, né? E aí você tira o olho da tela. A emoção ali. Então. Mas é por isso, mas é isso, a gente tá com um computador, eu normalmente uso um só, mas eu abro as coisas, mas eu levo 2, então você tá o computador e o celular, o caderno que eu anoto as coisas, a folha com start list eu gosto de imprimir também e ter na mão, mas deixo no computador, no Pro Cycling Stats, que aí você clica no link, no nome do cara e vai para a página dele, vê o resultado dele, essas coisas, mais a imagem que tá na TV que vocês estão vendo em casa. É muita informação. Eu não tenho esse dom, essa capacidade, eu fico muito... Entendeu por que eu falo de treinar o olho? Não. Onde você tem que olhar cada hora, então. Eu fico abismada com a capacidade que você tem de estar na tela, tá no livro, tá vendo o que tá acontecendo no WhatsApp. Bom, muito bom. É o dom, e é isso que você falou, desde criança você sempre quis fazer isso, então você já, eu acredito muito nessas coisas, às vezes a gente já vem predestinado para fazer alguma coisa e você foi isso, então acaba sendo natural e a gente nem percebe. Eu só percebi a complexidade de uma narração quando eu vi, ao vivo ali, eu ficava chocada, eu falava, meu Deus, eu tô aqui com 5 anotações aqui, tô me atrapalhando, o Renan tem um monte de coisa para ver. Renan, agora me fala qual que são os maiores desafios de narrar um esporte como o ciclismo que não tem ainda tanta visibilidade de mídia. O ciclismo, ele é dos mais difíceis que tem, talvez seja a transmissão mais difícil. Porque você pega uma etapa plana, não tem ação para você narrar. Porque os caras estão pedalando em bloco, perseguindo uma fuga de 2 caras, 3 caras, e é isso. E vai ter coisa pra você narrar nos últimos 10 quilômetros. E a transmissão é de 3 horas. E a transmissão é de 3 horas.
Só que você tem 15, 20 minutos ali que estão mais agitados e o resto tá monótono. E aí? E aí você tem que ter... história. Você tem que ter pesquisado muita coisa, tem que ter repertório, tem que ter pesquisado muita coisa sobre os atletas para contar a história deles, se descobrir, esse cara aqui, porque vai aparecer no meio dessas imagens genéricas da corrida que estão lá, vão fechar num ciclista tal. Pô, esse cara aqui, ele ganhou tal corrida esse ano, ele caiu em outra corrida, está se recuperando. Então você tem meio que ter na cabeça essas coisas. Alguma notícia que saiu de ontem para hoje, algum lançamento técnico de bicicleta que saiu, algum castelo que vai aparecer na rota, que pode servir de gancho para você puxar uma história e contar algo que seja legal. Você tem que ter esse repertório. Isso numa etapa plana. E ao mesmo tempo, numa etapa de montanha, uma etapa que é super agitada, numa prova como a Paris-Roubaix, que vai se quebrando o pelotão em vários grupos, tá, mas quem tá onde? A fuga tá como, e aqui tá como, e quem tá perseguindo, e a equipe tá trabalhando como, a tática, e não tá tudo na tela, tá tudo cortando de uma coisa para outra, Sim. E você tá pesquisando informação que não falei, então isso daí é muito difícil de fazer. Soma-se a isso que são 180 ciclistas numa prova, no Tour de France esse ano vão ser 184. Não são os mesmos que estão no Dauphiné agora. Muitos são, mas outros não. Vai começar a Volta da Espanha, vão ser outros ciclistas. Então, no futebol, você vai narrar um time, tem 11 mesmo que estão em campo, tem os reservas, mas são 20 jogadores cada time. Você faz o mesmo time 2, 3, 4 vezes, você sabe quem são. No ciclismo, de uma prova para outra, mudou todo mundo. Então, é muito mais... Tem que conhecer todo mundo. Tem que conhecer todo mundo, mas não dá para conhecer todo mundo. E aí eu tento nem tento fazer parecer que eu conheço todo mundo. Não, isso. Vai aparecer um cara, às vezes eu falo, esse cara aqui, prazer. Né? Não lembrava dele. Aí eu até abro a ficha, não, ele tava no Dauphiné do ano passado que a gente narrou, mas não me marcou naquela prova. E aí eu saí do ciclismo, eu fui narrar o tênis, eu fui narrar o futebol americano e tal, e vem outros caras na cabeça e acaba valendo Sim. isso para outros esportes também. Mas E dito isso, eu não respondi a tua pergunta exatamente, né? Mas eu só tô falando que tecnicamente eu acho que é muito difícil. Narrar, por ser um esporte que não é tão difundido, que é mais nichado. Quando é assim, o nicho vai ser exigente, porque o nicho sabe. Então você tem que tentar atender esse nicho. Ao mesmo tempo, você tem que tentar colocar para mais gente conhecer o esporte, se interessar e gostar. Como que você faz isso? Com as histórias, contando as histórias do esporte, que tem um monte de história legal, ou dos lugares, explicando o que é o esporte. Então o Tour de France tem 21 etapas, vai ganhar no final quem tiver o menor tempo acumulado, quem tá em primeiro depois de cada etapa usa a camisa amarela. De tempos em tempos você vai fazendo isso, tentando fazer de um jeito que seja natural, você não se estenda muito, porque o cara que tá lá todo dia, ele já ouviu aquilo várias vezes. Já ouviu, já sabe. Mas é pra tentar pegar aquele cara que não tá todo dia. Que tá passando ali, né? Que tá passando ali e fazer aquele cara entender um pouquinho mais. Então esse é um desafio. É um baita desafio. Esse é um desafio. E você acha que tem crescido o interesse do público do ciclismo? A gente sabe que sempre tem o interesse, mas não sei se vocês têm como mensurar isso. Se tem crescido o interesse até pelo aumento da programação de ciclismo na ESPN, das pessoas quererem assistir mais provas de ciclismo? Eu tenho a impressão que tem crescido o interesse. Eu não tenho os números de audiência na mão para te falar, não sei como é que foi do ano passado para cá, enfim. Então, não vou falar com mais em número, mas a impressão que eu tenho é que sim, mais gente tem se interessado pelas transmissões, mas pela bicicleta em geral. Tem mais gente, acho que você vê aqui todo dia em São Paulo também, quanta gente chegando agora, começando a pedalar no ciclismo de estrada, mas também deve ter no mountain bike, na rua tem mais gente usando a bicicleta. Então acho que o interesse em geral tá aumentando. Eu acho que o cara não conhece, mas ele começou a pedalar para ir pro trabalho. E de repente ele tá na TV, ele vai lá, liga, e se interessa. Eu tenho a impressão que isso tá aumentando. Legal. Tenho a impressão que isso tá aumentando. Você vê pelos comentários que as pessoas fazem também? Pelos comentários, ciclismo feminino chamando mais atenção. Tanto profissional, mas a gente vê como tem mais mulheres que estão praticando no dia a dia, pelo menos aqui em São Paulo a gente vê bastante. Então, isso daí acho que é um sinal de que é um nicho que está se expandindo. E você curte mountain bike também, Renan? Não, assim, tem uma coisa que eu, por fazer várias coisas, eu acabei entrando no ciclismo de estrada por ter as provas na TV, porque comecei a pedalar. E como a gente não tem mountain bike na TV,
eu nunca mergulhei no mountain bike como eu mergulhei no ciclismo de estrada, porque quando eu não tô na transmissão de ciclismo, eu tô fazendo algum outro esporte, então eu não tô assistindo mountain bike necessariamente porque eu tô, né, fazendo outra coisa. Quando a gente teve mountain bike, eu mergulhei um pouquinho mais. Não é que eu não gosto, eu acho legal, as provas são legais, às vezes outro eu pego e assisto, eu acho legais. Mas praticar no bichinho não me mordeu ainda não. Tamo junto. Mas é uma coisa do dia a dia, de como é minha rotina, a gente tá aqui em São Paulo, é difícil ter um lugar pra fazer um mountain bike, fim de semana eu trabalho, então não é que eu tenho sábado livre, posso ir pra um lugar que tem trilha e me dar o rolê, e enfim, então o bichinho no mountain bike, como ciclista, não me mordeu ainda não também. E você, como ciclista de estrada, você tá bem empenhado, né? Você já fez várias provas, assim, até provas ranqueadas, né? Voltas, já tudo mais. Você tá bem que focado, né? Como ciclista mesmo. Botei uma coisa na cabeça. De alto rendimento. Então, eu botei uma coisa na cabeça que foi, eu fui fazer volta de Goiás, teve um ano que eu corri o Brasileiro Elite, fiz o contrarrelógio, fiz a prova de estrada, acabei não terminando a prova de estrada, como a maioria não terminou, porque um monte de gente foi cortada nesse ano, mas eu botei na cabeça assim, já que eu tô bem, tô treinando, tô com nível, eu vou ganhar essas provas? Não vou. Mas eu posso estar lá no meio? Posso, então eu vou. Vou brincar, vou ver como é legal você ver, você tá no meio da dinâmica da prova, ainda mais aqui que, não tem como acompanhar as provas, o resultado sai onde? Tem provas, você não acha o resultado, você não acha a transmissão, então, como a gente vê a corrida, você se enfia lá no meio e fica lá, mas alguma coisa você vê, alguma coisa você vê. E porque é legal, porque da mesma forma que eu cresci jogando bola e competindo jogando bola, ainda que não fosse nada relevante, você tá numa prova de bicicleta, seja amadora, seja uma prova oficial, é legal, é divertido. Então eu gosto de estar lá no meio, eu gosto de ir lá e é uma brincadeira, uma diversão, um hobby. Às vezes no meio de gente que é profissional, mas respeitando muito, tanto essa galera como a prova, o evento em si, mas é legal estar lá. E como é a sua rotina? Você pedala todo dia? Quando tem transmissão, você pedala depois, pedala antes mais cedo? Como que você organiza a bike na sua vida? No dia a dia, eu pedalo quase todo dia e quase todo dia de manhã. Tem transmissão do Tour, às 9, às 10, eu pedalo cedo, só não faço treino tão longo. Pedalo das 5, que é o que a gente faz aqui em São Paulo, né? Sai 5, 6 da manhã, eu pedalo até 8 quando tem transmissão. E aí eu volto para casa e vou para a TV. A minha regra é que eu tenho que estar em casa 2 horas antes da transmissão do ciclismo. Se é algum outro esporte, aí depende, varia e tal. Mas é isso, eu pedalo de manhã e depois chego em casa. Por que 2 horas antes? Porque é o tempo de eu chegar em casa, tomar banho, tomar café da manhã e sair pra TV. Sai com calma. Já vejo o que aconteceu, eu tô em casa tomando café, eu já tô vendo, a corrida já começou, tem fuga. Porque tem isso também, a corrida começa bem antes. Às vezes começa antes, então. E você pega meio que... A gente pega do meio pro final, então... Uma etapa às vezes larga 7h30, 8, eu tento estar em casa por volta desse horário, que aí eu tô vendo, a fuga tá se formando, tô assistindo, tô anotando alguma coisa, vendo alguma informação que apareceu, algum cara abandonou, né? Enfim, vejo essas coisas, e é o tempo de eu ir pra TV, da minha casa pra TV eu chego rapidinho, e aí tô lá assistindo pra entrar no ar, a hora que a gente vai entrar no ar, seja 9h30, 10, com 100 km faltando, 120, dos 180, dos 200, e atualizar, né? Passar para quem tá em casa o que já aconteceu na prova e começar a assistir o que tá rolando dali para frente. E rolo? Você gosta de fazer? Não. Eu fiz hoje, Bem direto. mas não. Mas eu tenho um rolo quando tá chovendo alguma coisa, ou então não deu tempo de pedalar de manhã, mas eu quero fazer uma coisa, eu coloco a bicicleta lá e faço, mas assim, é difícil eu ficar 2 horas no rolo, é muito difícil. Se eu fico com uma, já é muito. Tortura, né? Então. Eu também, pedalar pra mim é ar livre, né? É muito isso, é muito isso. Não é só ali o número, a performance, então eu também sou um pouco... Já fiz muito, mas agora eu procuro ir pra rua quando dá. Exatamente. Renan, a gente estava falando de manter a narração interessante do começo ao fim, até porque a gente estava falando de transmissões de 3 horas, né? Muitas vezes, e o papel do comentarista é fundamental, né, também para te ajudar nessa... E a gente viu que tem o Celso como comentarista que faz as provas masculinas, né, na maioria das vezes, e a Ana Lídia que faz as femininas. E como que é essa interação? Rolam umas discussões ali acaloradas de vez em quando? Como que é essa troca, assim, o momento que o comentarista entra? Existe uma linguagem ali que ninguém vê, que
Ou você já se conhece o suficiente para um respeitar ali o espaço do outro? Como que é isso? Não, a transmissão tem que ser uma conversa. Não faça a transmissão sozinho, tem que ter o comentarista junto. E você tem que se entender com a pessoa, porque senão no ar não fica legal também. Então é uma conversa, você tem que jogar pro cara, tem que levantar o cara, porque o trabalho de um afeta o trabalho do outro. Então você tem que levantar a bola para ele tem que levantar a bola para você e por aí vai. E com o tempo você vai conhecendo, tem as deixas, às vezes o jeito que o cara respira ali, você vê que o cara parou de falar, às vezes você olha, você faz um sinal, sei lá, o Celso tá falando alguma coisa, eu tô vendo alguma coisa acontecendo, faço um sinal pra ele, né, deixar eu pegar e falar. Ou então o contrário também, às vezes eu tô falando e ele me aponta alguma coisa que tá acontecendo, e a Ana Lídia chegou mais recentemente, é a mesma coisa também, a mesma pegada, né? Mas o negócio é um ajudar o outro, é uma dupla, não é o Renan não faz a transmissão sozinho, a transmissão vai ser boa se o Renan e o Celso fizeram um trabalho legal naquele dia, se o Renan e a Lídia fizeram um trabalho legal naquele dia. Às vezes acontece de não concorda com uma coisa ou outra que fala, mas faz parte também. Sim, total. Muito bom. E o que a bike representa para você hoje? Além, a gente já falou um pouco de competições, mas o que ela representa pro Renan? Ela é o seu estilo de vida hoje? Ela é mais do que o performance e provas? O que a bike mudou na sua vida? Eu não sou muito filosófico, ainda mais para falar de mim, mas é um estilo de vida, sim, se tornou um estilo de vida, acho que as pessoas me marcaram muito por isso, dentro da TV, fora da TV, seja conhecido, seja colega de trabalho, seja o público em geral que assiste as transmissões, as pessoas sabem, o Renan anda de bicicleta e tudo, e anda bastante, anda muitos quilômetros e tudo. Então, virou algo que está marcado, assim, com a minha pessoa hoje. Não sei se vai durar para sempre, mas é algo que minha vida é assim nesse momento. Mas é algo que a bicicleta é algo que eu uso como uma diversão, como não um hobby, mas é uma forma de se manter mais saudável também, de fazer uma atividade física que é importante. Acho que, né, todo mundo tem que fazer algum tipo de atividade física, e no meu caso é muito através da bicicleta. É algo que às vezes eu uso no dia a dia mesmo como locomoção, para ir de um lugar para o outro, mas aqui em São Paulo que você sai de carro, você não anda, então bicicleta e moto para mim então, faz parte. E é um lazer também, é uma viagem. Acabei de fazer uma viagem que eu fui para a França e pedalei em alguns lugares, algumas montanhas, primeira vez que eu fui para lá, para aquela região que a gente vê nas provas. E é um esporte, você vai como um esporte, mas eu fui como um lazer, sabe? Eu tava bem treinado para poder fazer alguns rolês legais e fazer tranquilo, sem sofrer, mas era um lazer, eu tava lá vendo a vista, eu tava passeando de bicicleta e vendo as montanhas. Então a bicicleta virou tudo isso na minha vida, e é trabalho, e faz parte do trabalho também. Então eu estar de bicicleta, eu tô trabalhando sempre que eu tô de bicicleta também, de certa forma, né? Sim. Não, maravilhoso. E conhecer lugares através da bike é muito legal, né? Você vai para lugares diferentes, né? Lugares que você não iria. Você vai para França, vai para Paris. Eu fui para França e não fui para Paris, né? E fui para outros lugares, passei. E você vai para lugares muito pequenos que você não iria mesmo. Talvez você passasse direto, tudo, e a bicicleta você vai. E na pegada que a gente tava nessa viagem, via algum lugar bonito, parava e olhava a vista e tirava foto e tudo. E vamos parar para comer aqui então, e ficar aqui um pouco, e aí vai. E aqui no Brasil, que lugar que você já foi através da bike que você não iria de carro? Tem algum? Tipo, sei lá, Serra do Rio do Rastro. Não, Romeiros. É verdade. Romeiros. Simples. Quantas pessoas saem de São Paulo e vão para Romeiros de carro? Eu não iria. Pô, vai de moto até, mas assim, de carro não vai, né? Serra do Rio do Rastro ainda não fui. Mas tem esses locais que tem provas. Eu poderia ir de outra forma, sabe? Bento Gonçalves. Verdade. Que a gente foi lá pro Gran Fondo Nova York. Poderia ir para Bento Gonçalves um dia, mas eu fui por causa da bicicleta. Eu fui pra corrida que teve lá. Ou o Conservatório, teve o Gran Fondo Nova York. Campos do Jordão, eu acho que eu não tinha ido pra Campos do Jordão. Mentira, eu tinha ido uma vez pra Campos do Jordão. Antes de começar a pedalar. Depois eu fui mais umas 10. Você vai pro Letap, ou vai pro Giro, ou vai só pedalar com os amigos, enfim. Você acaba indo outras vezes. Lugares diferentes. Seu círculo de amizades mudou? São mais ciclistas agora do que... Não mudou. Mudou assim, vieram mais pessoas. Não deixei de ser amigo de outras pessoas, mas sim. Você fica mais próximo, acaba ficando mais próximo. E a galera da bike,
Pô, a galera do nosso grupo lá do Pambros, é gente que você vê muitas vezes. Uhum. Você vê 2, 3, 4, semana que você vê todo dia. É. O bobear tem algum lá do grupo, tem semana que você vê 7 dias. Pedala então, junto. porque você tá sempre junto. E são amizades que você acaba fazendo viagem. Sempre que você viaja com a pessoa, é um negócio diferente também. É um negócio que é mais intenso, é mais marcante ali tudo. E você cria histórias com aquelas pessoas, você vai lembrar depois de muito tempo. Então, isso daí na bicicleta, sim, é algo que é diferente. Cria essa conexão, né? Você cria conexões diferentes. Você já teve alguma situação engraçada, inusitada, assim, na transmissão? Tipo, uma coisa que não estava no roteiro e você teve que improvisar? Eu lembro de algumas, assim, tipo, umas narrações, assim, que vocês batem na mesa, tipo, na chegada. Às vezes, isso, né? às vezes acontece algo. Não sei se é bem isso que você tá pensando, mas uma que eu sempre lembro que o Celso e a gente sempre tira sarro é uma vez que o Quintana ganhou a etapa da Volta da Espanha no plano. No final, que teve um ataque, e aí tava lá com 5 km pra chegar, tinha um grupinho de 6 caras escapados, e aí o Celso virou e falou, não, desse grupo aí o único que não vai ganhar é o Quintana. E foi ele que ganhou. E o Quintana atacou, faltando 2 km e ganhou. O Quintana não ia ganhar no sprint, né? Você imagina, vão chegar os 6 para sprintar, o Quintana não vai ganhar no sprint. O Quintana atacou, faltando 2 km e ganhou. Então, isso me vem à cabeça. Ninguém acreditou, né? Eu pensei numa que eu não tava, mas se é um negócio, pô, o que tá acontecendo é o dia que o Tom do Molan fez o pit stop dele, famoso no Giro de Itália, mas não era eu que tava narrando, eu tava só assistindo. E aquela da Volta de Portugal, que eles erraram a chegada, não teve uma dessa também? Teve, que a gente não transmitiu, né? Mas daí foi... essa aí vocês não mandaram o pelotão pra rua errada, tava mal sinalizado, o pelotão foi por uma rua, meia dúzia só foi pelo caminho certo, né? Esse aí rendeu. Isso daí rendeu, isso daí viralizou bastante. Mas a do Molan você não tava Não tava. Acho que foi o Ari que narrou nesse dia ainda. Essa foi aí 2017, foi épica também. Então, isso daí é algo, né, pô, impensável. O cara parou, acontece, ele como líder da prova, não foi um gregário, um cara qualquer. Sim, ele tava de camisa rosa ali. É. As câmeras voltaram todas pra ele quando viram que ele tava naquela situação. E aí, de repente, gira pro outro lado. Vira pra longe dele. Muito bom. Ô, Renan, como que você enxerga, se você enxerga hoje o futuro do ciclismo no Brasil? Tanto em relação ao esporte, ciclismo, como mobilidade. Você acha que a gente está num caminho, assim, que daqui a alguns anos a gente realmente vai ter um espaço adequado para treinar, para fazer o esporte? Não que a gente não tenha hoje, mas mais, né, do que a gente tem. Mais espaço na mídia, mais pessoas buscando o alto rendimento, mais jovens. Como que você enxerga o ciclismo hoje? Assim? Eu acho que aí são duas coisas que acabam sendo parecidas e bem diferentes, né? Porque quem não é da bicicleta às vezes não percebe os ciclistas, ciclista, é um negócio muito diverso, muito abrangente. O ciclista tem o ciclista que pedala por lazer no fim de semana, anda 10 quilômetros, tem o ciclista que usa a bicicleta para ir trabalhar no dia a dia e voltar, tem o ciclista que anda como treino, de fato, mas em baixo, não é baixo nível, mas tem o ciclista de alto rendimento, de competição, e tem o ciclista que sai, pedala, mais recreativo. Mais recreativo, ou só para fazer uma atividade física, né? Então é muito diferente o que é o ciclista. Tem o pessoal do passeio noturno na cidade, tem de tudo. Então, acho que são coisas diferentes. Da mobilidade, eu acho que tende a melhorar. Aqui em São Paulo tem melhorado. E tem coisa que parece louca, mas aqui em São Paulo, eu não acho mais perigoso estar de bicicleta na rua. No sentido do trânsito. As velocidades nas vias são relativamente baixas. O trânsito está tão parado que no dia a dia os carros não estão andando muito rápido mesmo. Acho que há um respeito maior dos motoristas com os ciclistas do que há em outros lugares do Brasil. Não é nível que tem em outros países, tem na Europa, mas comparado com outros lugares do Brasil, eu acho que é relativamente seguro. Tem lugares que você vai e é desconfortável. Eu tô falando isso na estrada e dentro da cidade, né? Mas na estrada, sendo aqui de São Paulo, acho que é mais tranquilo. Eu acho que ter mais gente pedalando, em todos os sentidos, é melhor. Então, se está aumentando o número de ciclistas, de mobilidade ou de esporte, é melhor, porque mais gente vai se acostumar a ver ciclistas. Então, você sabe que não é um cara, não, tem muitos. Então, mais gente vai se acostumar, vai se deparar com essa situação e vai entender que precisa dar distância na hora de ultrapassar e tudo. E vai conhecer mais ciclistas. Então, pode não pedalar, mas sabe que o vizinho pedala, ou que o primo pedala, ou que o tio pedala, enfim. Então, acho que vai respeitar mais. E acho que tendo mais gente praticando, seja como esporte, seja como lazer, vai passar mais para as próximas gerações. Por isso, acho que tende a crescer.
E aí, com isso, acho que vai caber também ao poder público e tudo fazer um investimento maior em infraestrutura nas cidades ou nas estradas para acomodar isso. Entender que isso faz bem para a sociedade como um todo. Passar para o esporte, aí acho que eu tenho um pouco essa visão. A gente tem muito ciclista amador, mais velho, que participa das provas amadoras, que nunca teve uma carreira como ciclista profissional. E que começou mais tarde no esporte. Eu comecei a pedalar, eu tava com 25 anos, 24, 25 anos, pedalar de ciclismo de estrada, de speed. Tem gente que começou mais velha que isso até. Eu acho que essa galera pode acabar colocando os filhos para praticar o esporte, mas para isso vai depender também de federações como um todo, fazerem o trabalho para ter mais eventos mais legais. E de repente abraçar as provas amadoras e dentro das provas amadoras fazer uma prova para crianças de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, aproveitar o evento e fazer coisa lá também para essas pessoas. Ou ter mais provas de base oficiais que sejam mais legais também, que não depende do cara viajar 500 quilômetros para correr 40 minutos. Né, do pai levar o filho 5 horas de carro para fazer uma corrida de 40 minutos, que tenha mais... Eu acho que a partir disso vai ter mais quantidade de gente praticando e da quantidade você vai tirar a qualidade. Perfeito. Muito bom. O Renan, qual prova que você gosta mais de narrar? O Tour de France. Tour de France. Assim, a Paris-Roubaix é muito legal. O dia de corrida, a Paris-Roubaix acho que é inigualável. De clássica, né, que você diz, assim. De clássica, assim, a Paris-Roubaix ela é mais intensa que qualquer etapa do Tour de France, que uma etapa do Tour de France. Só que o Tour de France, ele é muito especial, né? Pelo que ele representa para o ciclismo, por estarem os principais ciclistas no Tour de France. Então, os melhores escaladores vão para o Tour de France. Os melhores sprinters vão para o Tour de France. Os melhores gregários vão para o Tour de France. É a prova que o público mais se interessa. Então, acho que o Tour de France é muito especial, né? Ele acaba sendo mais marcante de narrar por causa de tudo isso. Então, já que a gente está falando do Tour de France, fala aí, o que você acha que vai acontecer esse ano no Tour de France? Esse ano? Tem que ver quando vai ser o podcast. Já tá rolando? Eu vou falar agora. Estamos falando antes do Tour de France, hein, galera? Antes do Tour de France. Antes do Tour de France. Eu acho que vai ter um duelo mais equilibrado. Talvez o mais equilibrado entre o Pogacar e o Vingegaard. Mas você ainda acha que vai ficar entre os dois? O Remco Evenepoel, ele tá melhor, parece que ele tá melhor do que tava no passado. Não sei se ele vai ter nível pra ganhar dos dois. Talvez ele esteja mais perto. Mas acho que ainda é Pogacar e Vingegaard que vão brigar. E dessa vez, também que o Vingegaard caiu na Paris-Nice, mas parece que a preparação dos dois pro Tour de France correu bem. E aí acho que vai ter... Porque no ano passado o Vingegaard estava voltando de um acidente grave. 2 anos atrás o Pogacar estava voltando de um acidente que não foi grave, mas foi uma lesão que atrasou um mês a preparação dele. Então acho que nesse ano eles vão estar em condições mais normais, mais iguais. E aí a gente vai ver um duelo que talvez seja o melhor entre eles. Que prova que teve recentemente que eu vi no Instagram, que era uma foto do Vingegaard, do Pogacar e do Mathieu Van Der Poel. E não sei se você viu, e o Pogacar e o Van Der Poel estavam, tipo, com a língua arrastando no asfalto, e os comentários eram assim, nossa, o Pogacar e o Mathieu Van Der Poel se assustaram com a performance do Vingegaard. Foi no Dauphiné, né? Antes do Tour, no Dauphiné, que o Vingegaard atacou na primeira etapa. E aí, eles não estavam esperando, o Pogacar não estava na roda do Vingegaard exatamente, então ele falou que doeu para fechar o gap ali, para encostar de novo no Vingegaard, né, que foi um ataque que foi até surpreendente, porque foi o Vingegaard atacando sem ser numa subida. E foi bem legal, né, porque aí formou uma fuga que tinha Vingegaard, Pogacar, Remco, os 3 estavam no pódio do Tour de France do ano passado, mais o Mathieu Van Der Poel. E aí que também... são os 4, né? Os nomes principais do ciclismo hoje. Hoje vai botar quem junto com eles? O Van Aert e o Roglic. Então, é isso. São as maiores estrelas que a gente tem no ciclismo hoje, e estavam ali 4 brigando por uma corrida, e 4 caras diferentes, né? O Vingegaard, que é esse escalador, né? Vai bem em contra-relógio, mas é o cara das provas de montanha. O Pogacar, que vai bem em tudo. O Van Der Poel, esse cara de prova clássica, de prova de um dia. O Remco Evenepoel, que é um cara de prova de um dia, mas é um baita contra-relogista, campeão mundial, bicampeão mundial, campeão olímpico, enfim. Então foi um negócio bem legal e que mostrou também a forma que ele tá. E o Vingegaard fazia algo diferente ele também, que acho que ajudou a levantar ainda mais expectativa pro Tour de France desse ano. Legal. E no feminino? Alguma? No feminino, acho que a Vollering é a favorita, né? Acho que a Vollering é a mulher a ser batida. A Nívia Doma ganhou ano passado, teve a questão do tombo da Vollering. Não é que a Vollering tá tão melhor, a Nívia Doma
parece que ela tá muito focada numa prova, num objetivo. A Vollering até tá mais assim esse ano também, mas acho que a Vollering é a favorita pro Tour de France desse ano, Você feminino. acha que a Anna van der Breggen chega perto ou acha que ela ainda não tá na forma ideal? Eu acho que ela pode brigar, mas a Vollering é melhor hoje. O histórico recente aí, tanto desse ano como dos últimos anos, enquanto a Van der Breggen tava parada, é difícil tá parada. Ainda mais uma mulher que teve filho, então passou por uma gestação, toda a recuperação, depois voltar e brigar nesse tipo de prova com a Vollering, eu acho que é mais difícil. Complicado. E tem a Pauline Ferrand-Prévot também, que voltou com o objetivo, o sonho de ganhar o Tour de France, mas talvez o primeiro ano ainda não role. Eu acho que é algo para, quem sabe, ano que vem. Ano que vem, daqui 2 anos, ela tá mais forte nessa briga. E se você pudesse entrevistar algum ciclista hoje, ter contato, entrevistar, quem seria? Sabe que eu nunca pensei desse jeito? Quem seria? Infelizmente a gente tá de longe aqui, né? Isso que você falou de ser nichado e desafio, a gente faz a cobertura de longe, né? A gente não tá nas provas, no dia a dia, então a gente acaba tendo menos acesso aos caras. Acho que pra quem tá lá direto, isso daí você acaba comum. Tendo mais... É mais comum, é mais corriqueiro, assim como outra época que eu tinha outra função, que eu cobria automobilismo, eu tava no meio dos caras aí com uma frequência maior, mais corriqueiro. Não sei se tem um. Difícil escolher um. Tem alguém que você torça, assim, ou você é super imparcial? Não tem ninguém que eu torço, porque você começa a acompanhar as histórias dos caras, tem vários caras que têm história legal. Que você admira. Tem vários caras que você admira, não só de admirar, mas de ver a história, de respeitar a história, de conhecer, de querer contar a história deles. Então você sabe que o Renko teve tais acidentes, essa volta por cima e tudo, e a evolução dele, o Vingegaard com outro perfil, um cara mais quieto, mais na dele, mas que é capaz de focar muito no objetivo e de mobilizar a equipe em torno dele. O Pogacar, que é esse talento extraordinário, que vai bem em tudo que é tipo de corrida, e é um cara mais despojado e tudo. Então, tem vários que têm histórias legais. E aí tá falando das estrelas, mas quantas outras histórias que aparecem numa volta de um cara que às vezes não é tão cotado, como o Sepp Kuss, que era o gregário que de repente estava em primeiro na volta e ganhou. O Ben O'Connor ano passado, que ficou marcado pela série do Netflix e tudo, mas virou um personagem marcado no pelotão, pro bem ou pro mal, mas de fazer a volta na Espanha que fez e de repente quase ganhou do Roglic, né? Ficou 13 dias com a camisa. Então tem muitas histórias legais. A história de um gregário, né? A história do Campenas, que é uma etapa no Tour de France ano passado, que você não tem como não achar legal a história. Que o cara tava com a namorada, a companheira dele, grávida, ela tava fazendo o camp de altitude e ela viajou com ele pra Espanha, e eles estavam em Sierra Nevada e ela entrou em trabalho de parto enquanto eles estavam lá, então desceram pro hospital em Granada, o filho nasceu na Espanha e voltou pra altitude pra continuar treinando, pra chegar no Tour de France um mês depois e ganhar uma etapa. Que foi a etapa que ele marcou lá, essa etapa é a etapa que eu tenho mais chance e tudo. Então, a determinação que o cara teve, o foco que o cara teve ali pra buscar aquele objetivo, aquela vitória. Não é a vitória geral do Tour de France, mas é a vitória que ele podia alcançar. Então, o ciclismo com 184 caras largando no Tour de France, quantas e quantas histórias diferentes tem na corrida. Sim, com certeza. Muito bom. Você não respondeu, não se compromete, né? Ele não fala. Não, mas é porque eu não tenho mesmo. Da São torcida vários. Realmente não tem. Qual você entrevistaria? Não sei. O Roglic, talvez. Acho que o Roglic é um cara... Eu gosto das entrevistas do Roglic. Ele às vezes fala pouco, mas ele dá respostas legais, ele tem tiradas legais. Então, falar seria uma conversa legal. Acho que seria uma conversa legal. Show. Renan, e em relação ao ciclismo feminino? O que você... eu acho que a gente já passou por evoluções, né? A gente não tinha nem transmissão do ciclismo feminino. Agora a gente já tem Tour de France, a gente já tem, né, Strade Bianche, Paris-Roubaix e tudo mais. E transmissões. Como você vê tanto esse crescimento do ciclismo feminino como o crescimento das narrações, das transmissões e com mulheres? Porque... a gente tem os convidados, que são os comentaristas como o Celso e a Ana Lídia, mas a gente não tem nenhuma narradora. Você acha que tem espaço para isso? Você acha que em algum momento pode ter essa abertura de terem mais mulheres narrando o ciclismo também? Pode, com certeza, com certeza. Não tem nenhuma narradora no ciclismo hoje, até porque
São poucos canais que transmitem, mas a ESPN tem narradoras que fazem outros esportes. E a Mila Garcia chegou a fazer uma etapa do ciclismo e no Dauphiné até, eu acabei ficando fora de 2 dias de transmissão, tava voltando de viagem ainda. Teve um dia que o Celso narrou, teve um dia que a Ana Lídia fez a narração. Talvez aconteça de novo. A Ana Lídia não é uma narradora, mas pode ser que se torne um dia. Sim. Quem sabe? Acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Tem muito preconceito com a narração feminina, muita bobagem dita. Assim, você abre comentário em rede social, é um negócio nojento. Em parte, acho que pode rolar um estranhamento no futebol muitas vezes por causa do padrão e porque vem com muito preconceito junto. Mas acho que em outros esportes é muito mais natural. Vai ser muito mais natural, porque a dinâmica da transmissão é outra. Então, acho que o ciclismo até é um esporte que faz sentido. Lá, a gente vê prova em inglês, muitas vezes, e tem 2 ou 3 mulheres que fazem, né? Aquela José Bin, que é uma holandesa que narrava na GCN quando tinha, a Hannah Walker, que fez GCN também. Então, tem algumas mulheres que narram provas lá fora. Acho que pode acontecer aqui no Brasil também. E é importante, seja como narradora, seja como comentarista, é importante ter a mulher falando sobre esporte em geral, não só esporte feminino, mas no caso de uma transmissão do ciclismo feminino ou de outro esporte feminino, é bom ter uma mulher lá colocando o ponto de vista feminino também, falando com o público feminino. Você falou do preconceito, achei um ponto muito importante que você tocou, porque eu já vi comentários, né? Inclusive, assim, quando eu participei de alguns comentários, a própria Ana Lídia e outras mulheres, alguns comentários de homens falando que a mulher não servia para narrar e nem comentar, porque a voz da mulher não era voz que combinava com aquele tipo de situação. E eu falava, gente, olha só, né, que ponto chega É que realmente as pessoas além do preconceito, não estão acostumados a ouvir, E o cara não ouve mulher no dia a dia? Pois é. O cara não conversa com mulheres na casa dele, no trabalho dele? Acho que a voz é insuportável, ouvir a voz de mulher narrando. Muito louco, assim, né? É muito preconceito, né? Mas é coisa que, com o tempo, vai mudar. Vai ter gente que não vai mudar, mas, no geral, acho que vamos todos evoluir com o passar do tempo. Ô, Renan, como que é feita essa... Eu vou falar isso agora, porque várias vezes eu vejo nos seus stories ou nos seus posts as pessoas reclamando com você porque não tá transmitindo a prova X, a prova Y, o giro ou qualquer outra coisa. Fica assim, pô, Renan, sacanagem, é espelho, não sei o que, você não tá transmitindo e tal. E, inclusive, o Ottoni saiu daqui agora e te cobrou. Como assim não tá transmitindo o giro? Como que é feita essa programação? Como que a ESPN escolhe, ou se é que ela escolhe, quais as provas ela vai transmitir? Deixando claro que eu não falo em nome da ESPN, mas só para explicar para quem não tá habituado, como funciona televisão e evento esportivo em geral, qualquer evento, não só ciclismo, futebol, NBA, Fórmula 1, tudo. É um produto que é vendido para TVs do mundo todo. As TVs pagam para transmitir, compram os direitos. E aí são feitos acordos de vários tipos e cada empresa, seja a ESPN, seja a Globo, seja o que for, vai ter uma estratégia, ele vai ter um tipo de produto que acha que atende o seu público ou que pegou numa oportunidade de mercado e por aí vai. Então são contratos assim, esses contratos vencem também. Você compra por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos. Os contratos mudam de valor. De repente o dólar sobe, são fechados em dólar, então o dólar dispara. Então tem muitas coisas que estão envolvidas. No caso do ciclismo do Giro de Itália, aconteceu alguns anos atrás que a ESPN tinha os direitos, não só para o Brasil, mas para a América Latina, para vários países. E o Giro de Itália fechou um acordo mundial com a Discovery, que lançou até a GCN na época, depois o aplicativo GCN deixou de existir. Foi fechado um acordo mundial com a Discovery, com outro grupo. E eles que transmitem. Eles que têm os direitos de transmissão. A ESPN deixou de ter os direitos. A ESPN gostaria de ter os direitos do Giro. Tentou, na época, ainda negociar. Não deu certo, são negociações, e por isso deixou de ter os direitos. Os direitos do Tour de France a gente tem ainda por mais alguns anos. Não sei de cabeça a condição, mas foi renovado um tempo atrás. Então vamos continuar passando o Tour de France. A gente gostaria de passar o Giro de Itália? Gostaria, mas faz parte. E aí deixou de ter o Giro de Itália e você negocia e vai ter direito de outra coisa. Hoje tem muita transmissão de tênis nos canais de ESPN.
tem outros esportes, e funciona assim no mundo todo. Então, a ESPN não passou, os direitos eram de outro canal, no caso eram do The Sports, que transmitiu o Giro de Itália, e é engraçado, tem direto, cadê a ESPN, não tá passando o Giro e tal. Gente, a última vez que a ESPN passou o Giro foi em 2021. Então até hoje. Tipo, já faz 4 anos. As pessoas ainda continuam perguntando, pô, a ESPN não vai passar o Giro. Não passa, gente, faz uns anos, infelizmente. Ali, fiquei bem chateado quando a gente deixou de poder passar, mas faz parte, é assim que funciona. Muito bom. E o que você diria para alguém que está começando a se interessar pelo ciclismo e aí se sente meio perdido com os termos técnicos e táticos, que fala que assiste tal coisa, vai buscar tal informação, assiste tal prova, que você vai entender. Qual dica você daria? Primeiro tem que fazer um esforço também. Você vai jogar qualquer jogo de tabuleiro. O que você faz? Você lê a regra do jogo. Você lê. Mas o esporte, ninguém vai parar a regra do jogo. Só olha, não entendo isso daí. E ninguém sabe qual é a regra toda. É lógico que na transmissão, a dica é assiste, vê uma transmissão, vê duas. Aos poucos a gente vai explicando a dinâmica, como funciona, quem são as pessoas, vira e mexe, vai contar de novo a história, vai falar de novo qual é o formato. Se você conhece alguma pessoa, tem algum amigo que já assistiu alguma coisa, pergunta como que faz. O Google tá aí para pesquisar também, para ajudar, buscar informação, história, já ganhou. Muita pergunta que você faz para alguém, se você, ao mesmo tempo que você gasta para digitar, mandando para a pessoa, você digita no Google, você descobre a resposta. Então, hoje é fácil achar essa informação. Então, é tentar buscar a informação mesmo, seja o regulamento, seja uma história, seja buscar um vídeo no YouTube que explica a dinâmica. Acho que tem bastante coisa. E se no caso, ter um termo técnico de pegar a bicicleta, como que é? Pega a bicicleta e anda. Vai andar. Aos poucos você vai. O que parece absurdo, muitas vezes, em termos de começar no ciclismo, pedalou 50 quilômetros. Se eu não aguento pedalar até a padaria, você vai pedalar até a padaria uma vez, 2, 3. Na quarta vez você tá pedalando 15 quilômetros e 20, e de repente você fez 50, você viu que não é algo de outro mundo assim também. Começar, né? Começar. Bora. Bom, entramos... Mas vem que é legal. A dica que eu falo é legal, vale a pena insistir, tá, gente? Caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, vale a pena insistir. A gente fala que o ciclismo é esquema de pirâmide, né? Você vai trazendo gente. Vai trazendo gente, aí tem a bike, aí tem o capacete, aí tem a roupa, aí tem a sapatilha. Não, aí você tá assustando as pessoas. Não, calma, corta essa parte, o pessoal vai fugir do ciclismo desse jeito. É muito bom. Vem que é legal, gente. É muito legal. Entramos no nosso quadro Na Roda ou Sobrado. Tá? Eu vou colocar aqui uns temas e você vai dizer se você tá na roda, se você tá sobrado. Inclusive, esse quadro ele tem um apoio da Quatro. Você vai ganhar um brindezinho, Quatro Investimentos. Muito obrigado. Tem uma viseira, uma garrafinha aí pra você... Mochilinha nunca é demais, né, Mochilinha Renan? nunca é demais, caramanhola nunca é demais. Nunca é demais, né? Exatamente. Vamos lá. Transmitir uma etapa de ciclismo plana com 4 horas de duração, na roda ou sobrado? Na roda. Haja assunto, hein? Não, mas gostamos. E normalmente o final, o sprint, ele é tão louco que ele compensa. É tanta adrenalina no sprint, e cada replay você percebe um detalhe diferente que compensa o tempo que foi mais morno. Que foi mais morno, né? Comentar ciclismo com um torcedor emocionado no Twitter te xingando. Sobrado. Você falou disso no começo, né? Às vezes você tá narrando, aí você vê um comentário ali, porque você é bem ativo no Twitter, né? Mais ou menos, já fui mais. Já foi mais. O Twitter não tá mais tão ativo como o Twitter. É verdade, porque ele saiu, voltou. Depois que voltou, já deixou de ter muito do que tinha antes. Chegada no sprint de uma clássica como a Paris-Roubaix, por exemplo. Na roda. Na roda, é muito legal, né? Sim. Paris-Roubaix com 2, 3, 4 caras no velódromo ali é sensacional. Sensacional. Assistir uma etapa inteira de contrarrelógio sozinho, sem estar narrando. Na roda. Você gosta? Assisto. Gente, contrarrelógio assistir sozinho, assim, eu acho meio... Não. Dá um pouco de sono. Hoje, que a gente tá gravando aqui, teve o contrarrelógio do Dauphiné. Foi demais o contrarrelógio. Renko, Pogacar, Vingegaard, os caras que um atrás do outro ali. Legal. Tem alguns que são mais técnicos, mais rápidos, assim, que dá uma emoção a mais, né? Sim. Narração de prova de ciclismo feminina com a mesma estrutura das masculinas. Na roda. Na roda. Muito bom. Renan, acabou. Acabou? Acabou. Foi rápido. Foi rápido, deu quase 1 hora, 55 minutos.
Muito bom, obrigada por ter aceito o convite. Adorei conversar com você, conhecer um pouquinho mais dessa história, não só como narrador de ciclismo, mas essa história no jornalismo como um todo, essa história como ciclista, muito inspiradora. Que isso, obrigado você pelo convite, é sempre legal falar sobre ciclismo, sobre as transmissões, sobre Tour de France, e é legal, quanto mais espaço a gente tiver para falar, mais gente, de repente, a gente consegue atingir, trazer para o ciclismo e fazer espalhar essa cultura do ciclismo que é tão legal e um meio de transporte que pode ser tão importante para todo mundo, seja no dia a dia, na mobilidade, seja como uma ferramenta para promover a saúde, né? Então, sempre bom poder falar sobre. Perfeito. E quem quiser te achar nas redes sociais, como faz? @Renando Couto no Instagram e... hoje eu tô mais no Instagram, mas Renando Couto no Strava, eu tenho Strava, quem quiser procurar no Strava pode, o que mais que eu tenho? YouTube não? YouTube não. YouTube eu tenho o canal lá, mas não faço vídeos com frequência. Eu criei um TikTok outro dia. Jura? Eu postei um vídeo, mas... Como? Não, porque eu postei um vídeo no Instagram, aí eu postei no TikTok também, mas eu não entrei de novo pra ver, então... Mas que tipo de vídeo você postou? Não, o vídeo que eu postei da viagem que eu fiz agora, que eu tava lá na França, tá bom. eu fiz um vídeo no Instagram, eu coloquei no TikTok também, mas Qual que ainda é o não me TikTok? pegou. Acho que é Renando Couto também. Nossa. Tudo é Renando Couto, é simples. Tá. Não, TikTok também é um desafio. Twitter é Renando Couto, ainda tá lá. Não sei se eu criei um Blue Sky, não sei se eu criei um Blue Sky. Nem conheço, Renan. Aí, tá É uma alternativa ao Twitter. Uma galera saiu do Twitter e foi pro Blue Sky. Ah, tá bom. Mas dizem que a onda agora é o TikTok, né? A onda é o TikTok, mas eu ainda não... Então, acho que... Ainda não entendi essa onda. Eu também não. Mas legal. Bom te receber. Obrigada. Obrigado a você. Valeu, galera. Até o próximo Na Roda do Estema.